Olá pessoal, meu nome é Marcos Silva, responsável da Frit no Brasil, e hoje a gente vai bater um papo com o gerente técnico da Puratos, Johannes Rusch. Muito obrigado pelo convite, Marcos. Vai ser um prazer passar esses momentos com vocês aqui. Johannes, quem que é o Johannes? Da onde que você vem? Eu sou nascido na Alemanha, né? Minha mãe brasileira, meu pai alemão, e sou formado na Alemanha, né? Ou seja, uma boa parte passei no Brasil e uma boa parte também passei na Alemanha, dividido entre os dois países, né? E aí, bom, me formei então panificação na Alemanha e depois disso ingressei aí, tive uma aventura através da panificação em vários países, né, como Argentina, Chile, Estados Unidos, Peru, Brasil. Nossa, aí já foi para a Europa, já fiz tanta coisa, Marcos, que eu já nem me lembro mais, mas foi uma verdadeira uma experiência muito importante, porque nesses lugares eu tive a honra e o prazer de trabalhar em diferentes tipos de negócios, o que fez expandir ainda mais o meu conhecimento, né? Não só naquela padaria, né, de bairro, mas também numa indústria, eu trabalhei em locais que tinham várias filiais, trabalhei embarcado também uma vez, então assim, todas essas experiências foram agregando na minha carreira, que foi incrível. Mas de onde que veio, Johannes, essa tua paixão? Por que você quis estudar a panificação? Por que você quis ingressar nessa profissão tão bonita que a gente tem? Bom, isso foi por acaso, porque na verdade minha paixão era marcenaria. Eu fui, né, meu pai é marceneiro, a família dos meus pais são todos mecânicos e a família da minha mãe é todos marceneiros. E meu pai, aqui no Brasil, tinha uma casa onde no fundo dessa casa tinha uma carpintaria, assim, uma marcenaria, carpintaria, e tinha um pouco de mecânica também dentro desse espaço, né, dessa oficina. E aí ali eu brincava muito, né, me divertia muito fazendo as coisas, né, como, sei lá, móveis, pequenos móveis, carrinhos, né, modelismo e tal, então eu fiquei muito interessado nessa área. E aí eu fui para estudar na Alemanha. Mas só que chegando na Alemanha, eu não conhecia o alemão tão bem assim para estudar marcenaria e para buscar todas essas escolas. E aí meu irmão já tinha ingressado na planificação e falou: Johannes, por que você não começa com padeiro aqui comigo e depois disso você né, aprende, se ambienta melhor na Alemanha e depois você faz o que você quiser. Mas não deu tempo, porque realmente me apaixonei logo do princípio, né? O pão é muito mágico, né? Assim, a fermentação, o crescimento, né? Misturar ingredientes, vamos dizer, mortos, né? E transformá-los em vida é uma grata satisfação e isso realmente me comoveu, essa magia me comoveu e, sem dúvida nenhuma, fez parte da minha vida desde então. Essa tua mistura, porque você viajou bastante, você nasceu na Alemanha, você foi criado no Brasil, né? Conheceu aí, como você falou, os Estados Unidos, uma boa parte da América Latina, teve embarcado. Como é que foi essas diferentes culturas, como é que elas te agregaram hoje para você ser o padeiro que você é? Sim, tem dois aspectos, né? Tem um aspecto psicológico, né? Eu vou dizer assim, porque é comportamental, né? É de entender que cada lugar tem, né, o seu modo de trabalhar e é muito melhor que a gente se adeque a esse modo de trabalhar, não querendo impor, né? Porque assim, eu digo isso porque Marcos, é bem simples assim, você, quando chega da Europa, né, você chega sempre com aquela bagagem toda de eu sei tudo, lá ouvi tudo, porque realmente a Europa é uma escola, uma perfeita escola, porque tem as máquinas, tem os ingredientes que são também muito mais apurados do que aqui. E aí quando você vem para a América do Sul, quando você vai fazer um trabalho aqui, você precisa se adaptar. E a primeira coisa que adaptar é você se adaptar, depois adaptar os ingredientes. Não é os ingredientes se adaptar a você, é você se adaptar aos ingredientes e é você se adaptar às pessoas também. Isso foi para mim foi uma grande escola, porque eu consegui absorver muito né, das pessoas, consegui absorver muito do conhecimento, do que elas fazem, das histórias.
E aí eu que vinha preparado para contar muitas histórias sobre os pães que acontecem na Europa, na verdade eu recebi muito mais informações do que já acontecia aqui no Brasil, né, com os pães regionais, seja eles do Peru, seja do Chile, seja até mesmo aqui no Brasil. Então fiquei muito mais apaixonado do que eu escutei do que o que eu tinha para falar. Então foi uma experiência, sem dúvida nenhuma, muito marcante. Você fala aí bastante das pessoas, né? Como que é o nível da nossa mão de obra? Como é que você compara? Você conhece essas realidades diferentes? Os padeiros que nós temos hoje no Brasil, a mão de obra disponível no Brasil, com aquela que existe na Europa, que tem uma tradição de panificação bem grande, né? Esse é um ponto muito importante porque hoje, assim, quase não existe uma formação, né, aqui no Brasil, assim, uma formação acadêmica ou escola, né? Nós temos excelentes escolas, né, que estão espalhadas pelo Brasil, né, tanto públicas como o Senai, mas tanto particulares como o Rogério Shimura, Fernando de Oliveira, enfim, outros tantos que nós temos por aí. Mas isso ainda custa muito caro, né, para todo mundo fazer e não está acessível para todos ainda, né? Isso é um problema, porque na Europa sim, né, você tem uma formação acadêmica e você sabe quais são os critérios de cada etapa. Então é muito fácil quando alguém contrata um padeiro formado na Alemanha, porque aqueles critérios já estão estabelecidos já na cabeça, né? Os processos já estão estabelecidos, né? Se eu falar, por exemplo, de um croissant, todo padeiro formado na Europa vai saber o clássico croissant, né? Aqui no Brasil a gente já tem várias interpretações sobre como fazê-lo, como não, o aprendizado aqui no Brasil acontece muito mais pela experiência, né? E muitas vezes quem aprendeu a fazer, por exemplo, um croissant, ele aprendeu de um cara que aprendeu de um outro cara que veio da Europa. Então, assim, essa informação nesse trajeto, ela acaba se fragmentando muito e muitas vezes não chega correto, sabe? Ou seja, não chega completamente correto, né? É a Xerox da Xerox. Então, é isso mesmo. Então fica meio fragmentado, né? Mas o que o brasileiro tem muito é criatividade, né? Assim, tem coisas que o brasileiro faz aqui que qualquer europeu fica com o queixo caído, né? Assim, de criatividade. E assim, e a formação tem o lado positivo, né, de você aprender, né, corretamente todas essas coisas. Até meu pai, que é um poeta, ele fala, odeio essa palavra formação, porque você cresce realmente dentro de uma forma, né? Você não consegue olhar muito fora da formação, né, da forma. E já as pessoas que crescem por experiência, não existe essa forma. Então, muitas vezes elas conseguem expandir muito mais a criatividade do que aquelas que foram formadas. Então, assim, tem muita coisa que eu vi aqui no Brasil que eu falei, caramba, isso eu nunca viria na Europa. Porque isso aí realmente quando você não tem muitos parâmetros, é ruim, porque você não sabe o que vai sair depois daquilo ali, né? Mas é bom porque você expande a criatividade num nível que é impressionante, assim, e também o jeito como o brasileiro trabalha, né? Como o latino em geral trabalha, né? Com muita paixão, né? Com o radinho ligado, com essas coisas todas que fazem parte dessa tradição, né? Dessa maneira brasileira de viver. Acredito que até a limitação que a padaria brasileira, que a panificação brasileira tem em termos de acesso a equipamentos que hoje começam a chegar no Brasil, hoje a gente vê muita coisa chegando no Brasil, boa, da Europa, mas durante muitos anos havia uma limitação em termos de equipamento. Como que você enxerga hoje essa evolução, essa facilidade que a gente tem de troca de experiência, de troca de conhecimento de equipamentos que está vindo de fora e que pode ajudar aí essa evolução na nossa padaria? Isso é uma ótima pergunta, porque não é tão fácil ser padeiro na Europa, mas é mais fácil do que aqui. Por isso, por causa das indústrias de ingredientes, elas estão mais avançadas, pelas indústrias de máquinas, que também estão mais avançadas, né? Eu falo que trabalhar com máquinas precisas, né? Assim, eu digo até uma palavra que é a tranquilidade de se trabalhar, né? Porque você faz de qualquer jeito e aquela precisão sempre vai manter, né? Isso é uma qualidade que a Europa oferece muito, né? Hoje no Brasil a gente tem recebido, né, várias máquinas europeias que estão entrando no mercado que trazem essa característica, né, de trazer esse conforto e essa tranquilidade para aquele padeiro que quer trabalhar. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, forno, que é um clássico, né? Todo mundo usa um forno. Hoje você fala assim, dá para fazer um pão bem feito num forno brasileiro? Dá sim.
E tem fornos, tem fábricas muito boas, mas tem padarias que usam máquinas que ficam, sei lá, quebradas, que estão com falta na borrachinha ali, né, para segurar o calor. E aí você precisa muito do padeiro, da habilidade do padeiro, né? Não é aquela coisa que você coloca o pão lá dentro, aperta um botãozinho e bota o timer para rodar e quando estiver pronto, está pronto, né? Esse é o estilo europeu de se fazer. Aqui no Brasil não, você coloca, você tem que improvisar, desligar forno, ligar, não sei o quê, dar vapor, muitas vezes canequinho d'água. Eu falo assim, isso funciona? Funciona, mas não deveria funcionar. Por vários fatores. Primeiro, pelo custo, né, do maquinário, aumenta muito, da receita aumenta muito, uma vez que você precisa de muita mão de obra nesse meio tempo para equalizar aquilo que deveria ser automático, né? Você aumenta, você perde padronização, e eu acho que o panificador também fica muito na mão de um funcionário, sabe? De achar que só ele vai conseguir fazer porque ele tem todas as habilidades, tem todas as gambiarras necessárias para poder tirar aquele pão perfeito dentro daquele tipo de forno. Sendo que às vezes ele poderia ter ele poderia usar essa capacidade que ele tem de improvisar em tantas vezes, aumentando a criatividade dele durante o processo que ele estivesse trabalhando, e não durante um processo que deveria ser mecanizado, né? As máquinas, nós precisamos máquinas dessa maneira, assim, né? É aquela que tem pouca oscilação, ou quase nenhuma oscilação, né? Que traz esse fluxo, né, de trabalho, fazendo o nosso trabalho ficar mais leve, né? Johan, você fala aí bastante da questão do improviso do nosso padeiro, você fala de padronização de produto, que é algo que acho que é fundamental, principalmente quando a gente está conversando sobre indústria, né, ou sobre centrais de produção de supermercados, ou centrais de produção de grandes padarias. Como que você enxerga essa panificação artesanal que a gente faz, esses pães belíssimos que a gente produz artesanalmente, sendo levados para uma escala industrial? Né? Como é que você enxerga isso? Tanto com a ajuda da Puratos, como a ajuda de equipamentos, como é que você vê essa evolução aí? É uma evolução natural, né? Assim, cada vez mais as indústrias, com certeza as indústrias se espelham nos artesãos, né? De como eles fazem uma coisa bem feita, mas a indústria tenta replicar isso em larga escala, né? Tentando, né, reduzir custo, aumentar a produtividade, enfim. Então, assim, existe essa preocupação. Primeiro, as duas partes são extremamente importantes, Marcos. Não quer dizer que a indústria está engolindo o padeiro. Eu acho que sim, existe uma disputa, né? Mas são nichos diferentes. Assim, acho que o consumidor consegue reconhecer quando ele compra de um artesão e consegue reconhecer quando ele compra de uma indústria, porque a indústria ela consegue replicar muito bem. Hoje é impressionante como a indústria está preparada, assim, para inclusive, diga-se de passagem, que na França, por exemplo, foi necessário pedir com que, né, os restaurantes que faziam comida artesanal ganhassem um certificado de comida artesanal. Por quê? Porque a indústria está copiando tão bem feito, mas tão bem feito, que você come e talvez você ache que é artesanal. Por isso que eles tentaram certificar, porque a indústria ela copia os processos, né, de uma maneira mais, eu vou dizer assim, mais... é como se você escutasse um disco de CD e escutasse um vinil. O vinil, para quem não conhece, é aquela bolachona grandona, né? Assim, o vinil ele é diferente do que o CD. O CD é um som mais uniforme, o vinil tem mais movimento no som. Então, assim, é diferente. Tem vida. Você tem vida, o vinil tem vida. E, assim, o artesão é a mesma coisa. Mas são dois nichos, dois mundos diferentes que poderiam andar paralelamente sem nenhum problema, assim, porque assim acontece na Europa também. É claro que os grandes vão cada vez mais, né, através da tecnologia, através dos processos, através da mecanização dos processos, que é o mais importante, inclusive processos extremamente complexos. A indústria consegue replicar esses processos, né? Eu falo assim, eles pegam, por exemplo, o melhor ouvrier de France, né, aqueles MOFs, que são renomados chefes franceses, estudam os movimentos dele e trabalham esses movimentos dentro da indústria, né, a indústria de maquinário, por exemplo, né? Então, assim, é um trabalho extremamente complexo para replicar aquele tipo
textura e aquele tipo de sabor, aquele tipo de... que, no final das contas, quando você corta um pão ali, você fala, isso aqui foi artesão que fez. E aí, quando você olha por trás, foi pré-assado, foi pré-congelado, foi... Então, assim, é Com alta muito qualidade. impressionante, é muito impressionante. Mas as duas áreas vão sempre... Eu acho que o artesão, a indústria sempre vai copiar, assim, aquilo que o artesanato está fazendo, que essa é uma das principais características, assim, da indústria, né? É replicar esse trabalho que o artesão faz. Johannes, você está numa posição privilegiada dentro da Apurados, uma empresa que traz inovação constantemente, que investe muito em inovação no Brasil. Que novos produtos você enxerga vindo para o nosso mercado, a gente lançando nos próximos tempos aqui no Brasil em panificação? Marcos, ótima pergunta. Por quê? A Apurados também, assim, ela é uma empresa que atende a famosa B2B, né? Ela atende mais as padarias, não atende o consumidor final, né? A não ser com chocolate, uma coisa ou outra trabalho. Mas a Apurados tem uma pesquisa que chama Taste Tomorrow, é o sabor do amanhã. E com isso, a gente estuda o consumidor para poder entender o que o consumidor está apto para consumir e aí a gente trabalhar em cima dessas tendências, né? A gente sabe que sabor, frescor e saudabilidade são os três pilares que a gente vai trabalhar. Frescor e sabor, a gente trabalha muito com a fermentação natural, a gente acredita muito na fermentação natural, no Brasil especificamente, né? Nós acreditamos na expansão da fermentação natural, por isso que nós lançamos 3 fermentações naturais brasileiras mesmo. Depois, saudabilidade, a gente trabalha reduzindo sempre gordura, açúcares nas nossas receitas, adicionando as tecnologias, né, que são inspiradas pela natureza. Nós temos micro-organismos que são encontrados na Antártica, que servem para nos ajudar no processo de congelamento. Nós temos micro-organismos, né, enzimas que foram encontradas nos geysers, né, da Yellowstone, ali na boca do geyser, e descobriram algumas enzimas que trabalham em alta temperatura. Essas enzimas também nos ajudam, são enzimas patenteadas, né, emulsificantes patenteados também em alguns casos, que nos ajudam a entender e a transformar, né, assim, a percepção de frescor. Porque isso também extremamente complexo, o que é frescor, o que não é, né? O frescor, muitas vezes, ele é percebido quando você toca no pão, quando ele está geladinho. As pessoas acham que ele está úmido, que está fresquinho, que está, né? Ou então pela crocância, então assim, por isso que a gente trabalha em cima também dessas percepções, né? Como fazer a indústria transmitir frescor para um cliente? O frescor também está correlacionado com o brilho, por exemplo, uma bisnaguinha, quando está brilhando, a percepção do consumidor é que ele está fresquinho. Então, assim, a gente trabalha, né, nós temos uma linha de pinturas para pães, que é somente para pintar, né, para deixar aquele, como se fosse pintar com ovos, né? Então a gente tem um produto específico para isso. Nós temos produtos que aumentam o shelf life, né, por causa dessas enzimas que eu estava agora mencionando para você. E também sabor, a gente trabalha muito com essa fermentação natural, né, que isso é um foco nosso. Mas nós temos um ponto que é extremamente importante para a gente também, assim, e é uma das coisas que o consumidor tem ficado muito atento, é sobre a rastreabilidade, né, dos alimentos, né, de onde eles vêm, esses alimentos, né? E a gente sabe que hoje o cacau é uma das maiores fontes de escravidão no mundo, né? Assim, existem as empresas que trabalham com chocolate, elas indiretamente estão conectadas né, a um processo de baixíssima remuneração para quem trabalha no campo. E a Apurados então desenvolveu um que chama Cacau Trace, né, que é rastrear esse chocolate, e cada quilo de bel colade que a gente vende, a gente reverte isso diretamente para as comunidades que trabalham com cacau. Mas não só para ajudá-los, mas para fazê-los com que eles melhorem a qualidade da fermentação, que é um ponto muito importante para o sabor do chocolate. Então, assim, a gente preocupa não só em ajudar, mas procura também melhorar a qualidade do cacau. Então, são esses pontos que a gente vem trabalhando direto, sem contar com plant-based, né, com alimentos base de planta, né? Semana passada nós tivemos um treinamento com um chefe vegano aqui, explicando como isso funciona, como é esse mundo que para a gente também, de certa forma,
nós temos alguns produtos, mas de fato, como chefs, a gente não estava tão conectado, mas agora, depois desse treinamento, a gente viu quanta coisa pode ser substituída de animais por plantas. Então, assim, isso vai ser sempre uma constante pressão aqui interna para fazer com que a gente modifique nossa maneira de trabalhar, né? Que nossas inspirações modifiquem também através dessa pesquisa que nos direciona muito, sabe, no como fazer as coisas. É curioso porque uma das coisas que você fala constantemente em todas as respostas, e agora voltou a mencionar, é essa preocupação que vocês têm com as pessoas, com o meio ambiente em que a gente vive, né? com ser melhor para retribuir para a sociedade. Me fala desse projeto que vocês têm de novos aprendizes aqui dentro da Apuratos. Né? Isso. O Bakery School hoje é um projeto social da Apuratos global. Nós estamos em 5 países, né? Índia, África, Romênia, Brasil, México, Estados Unidos. 6. Nós estamos em 6 países, Bakery School. E aqui no Brasil, ela tinha uma parceria com o Gol de Letras, né, do Raí, né, que é aquele jogador de futebol, e também com o Senai. Ou seja, o Senai capacitava as crianças em situações vulneráveis do projeto social Gol de Letras, e a gente custeava, né, esse treinamento que dura 1 ano e meio. Hoje a gente mudou para a Natasha, Escola Natasha, mas continua o Bakery School, e são formados a todo ano 24 profissionais, né? Desses que recebem a formatura durante 1 ano e meio, 4 horas por dia, né? É um projeto extremamente delicado, porque você não aprende lá só a fazer pão, confeitaria e chocolate, mas você aprende também a mídia digital, inglês, enfim. E desses 24, 5 são selecionados para ficar aqui, né? Os melhores 5 são selecionados para ficar aqui na Apuratos durante 1 ano e meio. E aí sim a gente percebe que a formação é extremamente importante, né? Para o desenvolvimento do nosso negócio. A gente tira as crianças não somente dessa vulnerabilidade, mas também a gente ajuda o padeiro naquilo que ele tem mais dificuldade, né? Que é encontrar profissionais no mercado. Então, é um projeto que tenta amarrar várias pontas que estão soltas ainda assim, né? Retribui para a sociedade, né? A gente tem de retribuir sempre no nosso trabalho. Outro fator que você falou aí, e que eu não tenho como não te fazer uma pergunta sobre isso, é sobre a questão de fermentação natural. Isso. E a famosa biblioteca dos fermentos naturais que a Apuratos tem. Isso. Conta um pouquinho do propósito desse projeto, por que ele aconteceu, qual que é o objetivo dele. Uhum. Bom, a Biblioteca da Fermentação Natural já vão fazer mais ou menos 15 anos que ela foi inaugurada. Ela fica em Saint-Vith, na Bélgica, né? Então é um lugar muito especial onde a gente coleta fermentações do mundo inteiro, mas essas fermentações têm vários critérios, né? Assim, o primeiro critério é que não pode ter nenhum micro-organismo que não seja selvagem ali dentro, né? Então a gente seleciona os micro-organismos realmente de profissionais que colocam dentro da biblioteca que sejam micro-organismos selvagens, né? Assim, de uma maneira bem artesanal que se faz uma fermentação natural, para a gente conhecer melhor esse mundo e também para que a gente possa dar oportunidade para aquele que cultiva esse tipo de fermentação natural possa ter um backup. É engraçado que você me perguntando isso, eu fiz essa pergunta para o Carl Desmet, que é o nosso curador da Biblioteca da Fermentação Natural. Eu falei, alguém já usou algum backup dessas fermentações que estão aí guardadas na Bélgica? Ele falou, não. Mas depois ele mandou uma mensagem na semana seguinte e falou, Johannes, foi a primeira pessoa que pediu a fermentação natural porque a padaria tinha sofrido um processo de contaminação e ela tinha guardado aquela fermentação natural na biblioteca e a gente devolveu uma cepa para ele salvou o negócio dele. Então é com o intuito não tem fins lucrativos, né, essa biblioteca, dá um trabalho enorme. São hoje 128 fermentações naturais que estão lá dentro guardadas, né? Cada uma que é enviada lá tem que ser enviado também um saco de 25 quilos de farinha, tem que enviar o processo minucioso de como é alimentado todas essas fermentações naturais. Então, assim, é um processo, tem um custo muito alto para Apuratos, mas
também tem uma mensagem muito importante que a Puratos dá, né? O quanto a gente gosta e ama os que trabalham com fermentação natural e o quanto a gente respeita eles, né? Tanto que a gente criou essa biblioteca. Não só para conhecer, mas assim, a gente pode conhecer, porque essas fermentações elas passam por uma análise, né, microbiológica, mas aquilo fica somente para o cliente, né? Não fica, ou para aquele que colocou a fermentação lá dentro, né? E tem muitos que não são clientes, que estão dentro da biblioteca. Então, só ele que tem acesso à composição microbiológica, né, dessa fermentação natural. É um segredo que a gente deixa com ele, né, mas é um espaço para isso mesmo, para fomentar isso que a gente tanto acredita. Né? Num passado, nós tivemos um questionamento, né, de para onde vai a planificação, né? Para que lugar vai a fermentação natural? E com isso a gente chamou uma que estuda comportamentos, né? Ela chama Anne-Marie Madal, é uma pessoa super conceituada globalmente, ela dizendo que o futuro dos pães está no seu passado. E com essa frase a gente foi buscar como era feito o pão no passado, né? Então a gente percebeu que no passado as pessoas usavam muita fermentação natural, não existia fermento. E aí nós fomos para a cidade de Altamura, na Itália, onde lá é feito o pão de fermentação natural, que é o pão de Altamura, o Bocca de Leone. E lá foi onde começou toda essa história. Tanto que a fermentação número 1 da biblioteca de fermentação natural é o fermento de Altamura, que é feito com trigo duro, né? Tem toda uma história maravilhosa por trás. Assim. Na verdade, todas as fermentações que estão lá dentro são super curiosas. Curioso esse encontro aí da tradição do fermento natural com a inovação que a Puratos traz para o mercado. Você falou que tem lá fermentos do mundo inteiro. Eu não posso também deixar de perguntar. E o tal do Vitus? Quem é o Vitus? Isso é interessante, porque é interessante essa pergunta, porque o Vitus, ele chama Vitus porque ele vem do San-Vit. Então, da cidade de San-Vit, por isso que ele chama Vitus. E ele, nós recebemos a visita de uma senhora, uma alemã, escritora, que estava, né, passando por momentos difíceis, né? E aí ela foi na biblioteca e perguntou para o nosso curador lá, que é o Carlos Médico, falou: você tem um fermento para me dar desses aqui? A gente não pode dar nada que está lá dentro. Ele tinha o próprio dele. Ele falou: eu te dou o meu eu posso te dar. O resto realmente a gente guarda com contrato de confidencialidade, tudo. E aí ele deu o dele e ela fez uma viagem com ele, né, levando, contando a história, tanto que ela voltou depois escrevendo um livro. Escreveu um livro que chama 4 Days for Happiness, que é 4 dias para felicidade. Mas foi feito com o Vitus, que ela foi nos Estados Unidos, na Alemanha, e cada lugar que ela foi, ela buscou explorar as histórias que estavam acontecendo nos locais. Um foi alimentado com cerveja, outro foi alimentado com, né, com as tradições que estavam de cada região. E aí ela escreveu esse livro, que foi, né, muito marcante para ela, mas também para a gente, porque o Vitus então entrou em destaque, né? Porque até então ele era somente uma fermentação de alguém que estava ali dentro, que era do Carlos Desmet. E aí então a gente começou a explorar isso. Eu falei: cara, esse livro aí, cara, esse Vitus, dá pra gente trazer para o Brasil? Ele falou: pode. Eu falei: cara, dá pra fazer a gente fazer um trabalho também para conhecer a fermentação natural do Brasil, ou seja, já com uma história, já carregada com uma história, né, que vem o Vitus, para a gente conhecer a fermentação no Brasil, né, para entender assim, as histórias, os personagens que estão por trás, né? E aí na hora topou e fui eu então responsável por fazer essa viagem, né? Tem um documentário que chama, tá em YouTube, né? Quest for Sourdough, e lá eu conto essa história. É um documentário de 17 minutos mostrando os diferentes lugares, né? E aí a gente adicionou diferentes ingredientes, como piqui, cana-de-açúcar, em outro lugar a gente colocou água de coco, em outro a gente colocou fermento de batatinha, que é um fermento já super antigo, que é conhecido como fermento de Cristo, um negócio assim, que tem uma história tão rica, tão bonita, e também até uva a gente colocou, tererê, sabe aquela bebida que é lá de Foz do Iguaçu, né, para refrescar. Então a gente conseguiu colocar toda essa mistura ali dentro, mais as histórias que estão por trás, e aí a gente viu, né, quis contar essa história para fomentar essa possibilidade que o Brasil tem, né, de criar as histórias na fermentação natural, e
transmitir isso dessa maneira, assim, né? É muito fácil fazer fermentação natural, né? E é muito gostoso fazer também, não só pelo sabor, mas pelas histórias que estão envolvidas nelas, né? Muito bom, muito legal. Johannes, me resta agradecer pela tua disponibilidade, pela ótima conversa, essas histórias aí super bacanas que você contou, e agradecer o pessoal também lá de casa que está nos seguindo, né? Não sei se você quer deixar aí uma mensagem final também. Ah, pode ser não? Não, tô brincando. Muito obrigado pela oportunidade, né? Eu tenho um apreço muito grande pela Fritz, né? Eu praticamente fui na Alemanha, quem estudou na Alemanha com certeza encontrou uma Fritz, porque é uma laminadora de mesa, como outras máquinas que tem também, mas a Fritz, na minha época, era a laminadora que a gente tinha na padaria, então era muito... fazia parte. Eu trabalhava muito laminando as coisas lá, sabe? Na Alemanha você faz uma base de torta que é de biscoito, sabe? Então, assim, esse era o meu trabalho, tipo, 4 horas em um dia. Então, a laminadora, ninguém conhecia melhor do que eu, por isso que eu sou apaixonado pela laminadora. E dizer que eu acho que esse tipo de maquinário, né, esse tipo de qualidade, então, no Brasil, reforça e aumenta ainda mais o que o mercado tem para oferecer. E eu quero agradecer vocês e desejar sucesso na jornada aqui. E obrigado pela oportunidade de ter o prazer de falar com o seu público. Marcos. Obrigado você. Obrigado, pessoal, também por assistir. E não esquece de seguir a gente em www.paixãopelamassa.com.br. Tchau, pessoal. Tchau, até a próxima.